Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os órgãos vegetativos e reprodutivos das plantas. Nessa primeira parte, vamos falar sobre os órgãos vegetativos. O que são esses órgãos vegetativos? São as partes formadas pela raiz, caule e folhas, tá? Qual a função da raiz, a função do caule, a função das folhas, como que cada uma atua no funcionamento geral da planta. Ai, desculpa, gente. Assim como o corpo dos seres humanos e dos demais animais é formado por células que se organizam em tecidos, formando órgãos e sistemas, nas plantas acontece a mesma coisa. As células vegetais também se organizam em tecidos e órgãos vegetais. Então, tudo mesmo, gente. Pega a palavra tudo e imagina tudo que exista. Tudo é formado por átomos, que são partículas, né, que formam as células, que vão formar os tecidos, que vão formar os órgãos, tá? E as plantas também, né, como eu já disse, tudo mesmo. Nas plantas, os órgãos podem ser agrupados basicamente em dois sistemas, os órgãos vegetativos e os reprodutivos. Os vegetativos possibilitam que a planta realize suas funções vitais, mantendo sua estrutura e a produção de alimentos. Então, é onde ela vai produzir a seiva para ela poder ter o alimento, ela vai fazer a fotossíntese, ela vai retirar os nutrientes e a água do solo, tá? E os órgãos reprodutivos estão relacionados à reprodução das plantas. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre os vegetativos. E hoje, em especial, a raiz, tá? Na série de 3 aulas que a gente vai ver. Qual a função da raiz? Qual é a função dela? Olha lá, a raiz são órgãos responsáveis pela absorção de água e nutrientes do ambiente e a fixação da planta ao solo. Então, qual a função da raiz? Absorver água e nutrientes do solo e fixar a planta no substrato. Estão presentes somente nas plantas vasculares, ou seja, que tem vasos condutores de seiva, como nós já vimos em aulas passadas, espero que vocês tenham visto os vídeos, tá? Plantas que possuem vasos condutores são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas aqui, como o caso desse musgo, né? Elas não possuem raízes, nem caules e nem folhas verdadeiras, tá? Apenas estruturas que ajudam ela a se manter em um lugar, porém não têm as funções de uma raiz. As briófitas não têm raízes e se fixam pelos rizóides, tá? Já as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a água e os sais minerais absorvidos do solo pelas raízes compõem a seiva bruta. Então, eu vou, após acabar esse vídeo, eu vou mandar mais alguns vídeos abaixo para vocês, para quem não viu, ver, né? E para quem já viu, que eu acho meio difícil, rever, tá? Falando sobre a seiva bruta, seiva elaborada, vasos condutores, tá bom? Então, aqui a gente tem um esquema de uma raiz que a gente chama de raiz pivotante, tá? Lá a gente tem uma raiz principal comprida e tem os anexos saindo aqui dessa raiz principal. Então, essa raiz ela vai absorver aqui do solo água e sais minerais, tá? É a seiva bruta, ela tá bruta, ela ainda não foi transformada. Ela vai subir pelas raízes, vem pelo caule, chega nas folhas, acontece uma reação nessa seiva bruta, né? De seiva bruta passa para ser a seiva elaborada, rica em glicose, que a planta precisa, né? Rica em açúcares, e volta de novo para toda a plantinha, certo? Adaptações de raiz. Olha o tamanho dessa raiz aqui de uma figueira, né? Ela é bem grande. Essa daqui, dependendo do lugar que tá, faz um estrago danado, né? Dependendo... Meu Deus, meus gatos estão ficando doidos aqui, gente. Mas tudo bem. Dependendo da espécie da planta e das condições ambientais, as raízes podem ter diferentes formas, tamanhos e ramificações.
Em algumas espécies, as raízes também podem armazenar substâncias energéticas, que a gente chama de raiz tuberosa, tá? Como o caso da mandioca. Presente lá na cenoura, beterraba, mandioca. Outros exemplos de adaptações de raiz. Então, a gente tem essa raiz tabular, né? Que é uma raiz que tem, ela sai, né? Ela aparece muito porque ela tenta segurar a árvore. Por ser uma árvore muito grande, então ela precisa de raízes bem grandes, né? E profundas para conseguir segurar a árvore. A gente tem aqui, ó, raízes do tipo escória respiratória. Você tá vendo que as raízes saem, né? Ficam para cima, assim, do solo. Porque como é muito lama, muito alagado, às vezes as raízes não conseguem ter a respiração, absorver os nutrientes de forma correta. Então, a planta adapta e tem esses tipos de raízes para conseguir se fixar nesses lamaçais e conseguir retirar alimentos para ela. E temos as raízes aquáticas, né, que são raízes especializadas em ficar embaixo d'água. Não são todas as raízes que conseguem, tá bom? Ficar em lugares extremamente assim, só na água. Aqui não está na apostila, tá? É uma coisa à parte que eu vou mandar no grupo para vocês copiarem no caderno de ciência, os tipos de raízes, tá? Aqui nós temos a raiz pivotante, olha lá, que é a raiz o quê? Que tem uma raiz principal e saem umas raízes do lado que a gente chama de raízes secundárias ou anexas. E temos a raiz fasciculada também, olha lá, ela não tem uma principal, ela não tem um guia aqui principal, ela já se espalha, né, de uma forma geral. Olha lá, raízes fasciculadas são encontradas em plantas monocotiledôneas. Isso daqui vocês não precisam aprender agora, tá? A gente vai achar muito lá em cana, milho, grama, esse tipo de raiz, tá bom? O que vocês têm que saber do tipo de raiz fasciculada? Olha lá, elas se originam de um ponto de onde parte ramificações finas e aproximadamente do mesmo tamanho. Vocês têm que saber só a diferença entre uma raiz fasciculada e uma raiz pivotante. A pivotante eu tenho uma central, né, uma principal que sai raízes em torno dela, e a fasciculada ela já se espalha. Isso que vocês têm que saber e saber a diferença olhando um desenho, olhando uma planta, quando vocês acabam pegando, né? É isso que vocês têm que saber. Outra coisa que vocês têm que saber: raiz tuberosa. O que é uma raiz tuberosa? É uma raiz que armazena nutrientes, tá? No caso aqui, exemplos de raízes, aqui tem a mandioca. Ah, professora, mas mandioca não é legume? Não é legume, gente. Os legumes é tudo que dá em vagem. Em termos biológicos e agronômicos falando, não existe legumes, salada, sopa de legumes, tá? Existem raiz, caule, folhas, que são que a gente se alimenta, né? Legumes é tudo aquilo que dá em vagem, tá? Então, sabe aquela árvore flamboyant, que dá aquela vagem, ela é cheia de sementes? Então, aquilo é uma leguminosa. O fruto dessa árvore é uma leguminosa. Então, quando a gente fala em termos biológicos e agronômicos, a gente não utiliza termos legumes para batata, cenoura, chuchu, nada disso. A gente utiliza raiz, fruto, caule, tá? Meio popular, a gente utiliza, né? Não é errado falar, porque é popular, já pegou, né? Já entrou no nosso dia a dia. Mas, igual eu falei, em termos agronômicos e biológicos, é errado. Então, a gente tem que se referir ao certo. Então, lá, raiz tuberosa, tá? Mandioca, beterraba, cenoura, são exemplos de raízes, certo? Olha lá, ó, batata doce, o inhame também é um exemplo de raiz, tá? Então, a gente come as raízes dessas plantas. A cenoura é uma raiz, então a gente se alimenta de uma raiz, não é de um legume, certo? Raiz sugadora, tá? São raízes parasitas, elas invadem outra planta e sugam a seiva dessa planta para poder sobreviver, certo? Raízes escórias, que foi o que eu mostrei lá, olha como elas ficam suspensas. Meu Deus, ficam suspensas, né, nos lamaçais, sabe? Para elas conseguirem o quê?
se manter erguida, não cair, não tombar, porque elas não têm uma fixação forte no chão. Raiz tabular, que a gente já viu também, as raízes tabulares são achatadas. Eu acho que tem uma gatinha, gente, embaixo da minha mesa, tá? E ela tem 5 anos, se eu não estiver enganada, essa gatinha, hein? Daqui a pouco ela aparece aqui. As raízes tabulares são achatadas e assemelham-se a tábuas. Elas possuem como função de aumentar a estabilidade da planta no solo e são comuns em árvores de grande porte, aquilo lá que eu falei, né? A gente vai ver essas raízes grandes, espaçosas em árvores gigantes, porque elas precisam de uma base forte, é igual que se você for construir uma casa. Você tem que fazer um alicerce bem feito, né? Quanto maior a casa de andares, mais profundo, mais forte esse alicerce tem que ser. Senão não vai dar conta, certo? A raiz aquática lá, ó, que, por exemplo, a Vitória régia, né? Olha lá, as raízes, esse aqui é um caule, as raízes ficam mais lá profundos e auxiliam na absorção de nutrientes. Função da raiz, fixar a planta do solo, absorver os nutrientes, né? E fazer reservas de águas e nutrientes, certo? Isso daqui vocês não precisam saber, tá? Não precisam estudar agora. Como eu já disse, o que vocês têm que saber é a diferença entre uma raiz pivotante e uma raiz fasciculada. Pivotante tem o guia, né? Tem uma principal maior que saem as ramificações do lado. A fasciculada, ela é toda já aberta, se ela já sai de uma vez, e saber principalmente o que é uma raiz tuberosa, que é o que a gente mais se alimenta. Certo, turma? Qualquer dúvida, vocês já perguntem, tá? Que a gente volta à explicação. Até a próxima.